A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Jó 42, verso de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos Jó, irmãos, confessando que Deus é todo-poderoso. E sim, ele não tinha que entender tudo o que Deus fazia na vida dele. Tem momentos, irmãos, que nós queremos entender tudo. Tem momentos que nós queremos compreender porque algumas provas, porque algumas dores, porque algumas lutas, porque algumas dificuldades. E quando buscamos entender tudo, ficamos turbados, ficamos cansados, exaustos. Era exatamente isso que estava acontecendo na história de Jó. Jó buscou entender muita coisa que ia além do conhecimento dele humano. O trabalhar de Deus a gente não entende. Você pode estar olhando para a sua história e estar dizendo: irmã, tem muitas coisas que eu não estou entendendo. Está sendo cansativo, está sendo exaustivo para mim buscar entender algumas coisas. E Deus está dizendo: pare de querer entender tudo. Sabe quando foi que Deus começou a restaurar a história de Jó? Quando Jó confessa que ele não é nada. Quando Jó confessa que ele não tem que entender tudo. Quando Jó confessa que ele tem que aprender e não ensinar. Jó se coloca aqui na dependência. Nós precisamos aprender a nos colocarmos na dependência. Nós precisamos entender o nosso lugar nos humilhando diante do nosso Deus. Declare comigo: eu vou me humilhar diante de Deus. E Ele vai começar a trabalhar na minha vida. Eu vou me humilhar diante de Deus. Ele vai começar a trabalhar na minha vida. Quer ver o trabalhar de Deus na sua vida de maneira clara? Quer ver Deus trabalhando de maneira aberta, de maneira especial na sua história? Seja uma pessoa que não busca entender tudo. Seja uma pessoa que verdadeiramente confia no Senhor, mesmo que você não entenda nada. Jó disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor pode todas as coisas, e aquilo que o Senhor designa não pode ser impedido. Aquilo que o Senhor designa não pode ser anulado. Aquilo que o Senhor ordena, não pode deixar de acontecer. Os planos de Deus não podem ser frustrados, meu irmão. Ele pode tudo. Ele é grande, Ele é poderoso. A irmã, não estou entendendo o que eu estou passando. A irmã, não estou entendendo o que eu estou vivendo. Lembre-se disso, Deus sabe de todas as coisas. E os planos dele não podem ser impedidos, não podem ser frustrados. Ele está comigo, Ele está me sustentando, Ele está me guardando. Eu não entendo, mas eu o adoro. Eu não entendo, mas eu reconheço que Ele é grande. Deus quer que pessoas que reconheçam que Ele é grande. Não adianta ficarmos com rebeldia, irmãos. Não adianta. Não adianta querermos endurecer o nosso coração como meninos birrentos, achando que Deus vai ceder às pressões da birra, porque Deus não vai. Somos nós que vamos ficar exaustos, cansados, sobrecarregados. Se a gente ficar tentando entender tudo, tentando lutar contra a vontade de Deus. Mas a partir do momento que nós nos entregamos dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que Tu entendes. Senhor, eu não sei, mas eu sei que Tu sabes. As coisas começam a mudar. Jó mesmo diz que ele falou demais durante a prova. E tem momentos, irmãos, que a gente fala muito porque a gente não entende o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. E a gente começa a questionar.
E a gente começa, irmãos, a falar palavras que não é para ser ditas durante o processo. Tem momentos que o mais prudente a fazermos, sabe o que é? É nos calarmos quando a gente não entende muita coisa. Quando a gente não compreende o que estamos vivendo. Verso 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ou seja, eu falei daquilo que não era da minha alçada. Jó entende, irmãos, que durante o processo ele falhou. Nós falhamos durante o processo. Às vezes falamos o que não é para ser dito. Às vezes murmuramos. Mas hoje o Senhor nos convida a revermos, através das palavras de Jó, o que estamos fazendo durante o processo. Será que nós estamos fazendo de tudo para sermos aprovados como Jó foi? Ou será que estamos andando em círculos, murmurando, reclamando, questionando, ricando, ramanda, candaraia? E somente vivendo por viver, perdendo tempo, ao invés de estar vivendo a restauração de Deus. Porque Deus não vai restaurar a nossa história enquanto não reconhecermos o nosso lugar. Enquanto nós mesmos não entendermos que Deus é Deus. Ou seja, Ele sempre tem razão mesmo que a gente não entenda. Ele sempre tem razão mesmo que a gente não compreenda. Jó deixou isso bem claro. Eu não entendo tudo. Eu falei demais. Falei do que eu não conhecia. Falei do que eu não entendia. Falei do que eu não sabia. E agora Jó estava aqui pronto para ouvir, pronto para aprender. Você já parou para pensar que tem processos que você pode estar enfrentando porque Deus quer te ensinar algo? E às vezes você não é aprovado, não é aprovada nesse processo porque você não está disposto a aprender como Deus quer? Você não está disposto a fazer o que Deus tem determinado para a sua vida? Irmãos, todas as vezes que a gente não está disposto, que a gente não está disposta a vivermos aquilo que Deus tem para nos ensinar, automaticamente nós vamos ser reprovados. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que já tem tempos em processos. Já tem tempos que você está vivendo lutas e Deus está dizendo, eu quero te ensinar. Mas você não tem se prontificado a aprender. Jó só tem a vida dele restaurada quando ele se prontifica a aprender. Quando ele diz, eu estou aqui para aprender o que o Senhor quiser me ensinar. Fala porque eu vou te ouvir. O Senhor vai me ensinar. Eu vou te perguntar e o Senhor vai ser o meu professor. Você já perguntou para Deus, Deus, por que esse processo financeiro? O que o Senhor quer me ensinar? Deus, por que esse processo na saúde? O que o Senhor quer me ensinar? Deus, por que esse processo com esse filho? O que o Senhor quer me ensinar? Deus, por que esse processo no trabalho, essa perseguição? O que o Senhor quer me ensinar? Tem processos na nossa vida que nós enfrentamos, irmãos, para aprendizado, para amadurecimento, para crescimento, e não para morrermos no processo. O Senhor não permitiu a luta na história de Jó para que ele viesse a sucumbir. Eu vou repetir para você entender. O Senhor não permitiu a luta na vida de Jó, na história dele, para que ele viesse a sucumbir. Deus não permitiu lutas na sua história, na sua vida, para você sucumbir, para você ficar envergonhada, para você ficar frustrado. Não, irmãos. Deus, ele permitiu lutas para você aprender, para você amadurecer, para você adquirir testemunho, para você ter experiências com ele. O processo não era para matar a Jó, mas enquanto Jó não confessa que Deus é poderoso, que Deus é maior e que ele estava disposto ali a aprender com Deus, Deus não restaura a história dele. Tem momentos na minha e na sua vida que nós ficamos no processo rodando em círculos por causa de nós mesmos. Não somos aprovados, a nossa vida não anda. A luta ali, irmãos, parece que estagna naquele lugar, parece que a nossa vida não flui. Mas muitas vezes é por causa de nós mesmos. Lembra dos filhos de Israel? Ficaram 40 anos ali, ó, peregrinando dentro do deserto. Era o que Deus queria para eles? Não, foi o que eles plantaram. Murmuraram, duvidaram.
Por isso ficaram ali rodando, ó, rodando. E tem pessoas que estão exatamente assim. Não confessa que Deus, ele tem todo o poder. Não diz assim: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Eu estou disposto a aprender. Aí fica o tempo todo reclamando, questionando, endurecendo a cerviz, achando que tá assim indo contra Deus. E pronto. Como se estivesse prejudicando a Deus, mas não, você está se prejudicando. A partir do momento que Jó falou palavras sem conhecimento, ele estava se prejudicando. E tem momentos que a gente não percebe. Às vezes estamos tão feridos do processo que a gente não consegue ver que nós estamos prejudicando a nossa própria vida. E Deus está dizendo: não prejudique sua própria vida, mas faça como Jó. Seja uma pessoa que reconhece que eu sou grande, que eu sou poderoso. E outra coisa, que os processos são para te ensinar, não são para te matar. Deus não levou você pelo caminho que ele levou. Ele não permitiu as dificuldades que ele permitiu, porque tudo, irmãos, que nós vivemos quando entregamos a nossa vida para Jesus, é Deus quem permite no nosso caminho, é permissão dele. Quando nós andamos ali, ó, na presença dele, entregamos a nossa vida para ele, ele permite os obstáculos. Ele permite as lutas. Você observa que tudo que Jó passou foi permissão de Deus. O próprio Deus apresentou Jó para Satanás. Tu viste meu servo Jó? Homem íntegro, temente reto, que se desvia do mal. O próprio Deus disse: toque. Pode tocar nele. Só não toque na vida porque me pertence, só não toque na alma porque é minha. Mas no restante pode tocar. O diabo só tocou porque Deus permitiu. Tem áreas da sua vida que Deus tem permitido ser tocada, porque ele quer te ensinar algo. Mas o que você está fazendo? Você está questionando? Ou você está fazendo como Jó resolveu fazer neste momento? Confessando. E dizendo: mesmo que eu não entenda, o Senhor é grande. Mesmo que eu não queira mudar nessa área, eu vou mudar porque o Senhor quer. Eu vou aprender a te ouvir porque o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Irmãos, muitas vezes Deus, ele só requer da gente algo pequeno para a gente sair do processo, uma obediência. Ele só requer que a gente faça aquilo que ele ordena. Mas muitas vezes endurecemos a cerviz e nós sofremos por causa de nós mesmos. Deus está dizendo: quer sair do processo? Me obedeça. Quer sair do processo? Confesse que eu posso todas as coisas, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu não sou um Deus carrasco, um Deus ruim, não. Eu sou um pai, eu sou um amigo, que amo os meus filhos e açoito aqueles a quem eu amo. Irmã, Deus açoita a quem ele ama, sim. É bíblico. Se você estiver sem repreensão, você está sem pai. E se você está sem pai, você não tem um Deus contigo. Porque o pai repreende. O pai permite os açoites, as dificuldades, as lutas para nos ensinar. Declare comigo: cada processo que eu estou vivendo, eu não posso esquecer que é para eu aprender. Cada processo que eu estou vivendo, eu não posso esquecer que é para eu aprender. Verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O próprio Jó, ele vai relatar isso. Eu conheci o Senhor de ouvir. Agora os meus olhos veem ao Senhor. Vem depois do quê? Depois do processo. Vem depois do quê? Depois da perca, da luta, das dores que ele enfrentou. Tem processos que nos fazem enxergar Deus mais de perto. E Jó estava confessando isso. Olha, eu não entendi a luta. Não compreendia o porquê. Mas hoje eu consigo ver que a luta me aproximou do Senhor. Mesmo que esteja sendo dolorido, olhe para trás e veja quem você é. Depois das lutas que Deus permitiu na sua vida, depois dessa escassez financeira, quem você é, depois dessa crise conjugal, depois desse problema com o filho, depois desse problema de saúde, quem você é. Muitas vezes Deus permite a dor, o problema, o sofrimento para forjar o nosso caráter, para forjar o nosso próprio eu, para trabalhar em nós, para que ele possa se apresentar para a nossa vida. Jó disse: eu conhecia de ouvir, agora eu vejo. Eu vejo porque eu vivi o processo. Eu vejo porque eu entendo que o Senhor estava trabalhando na minha vida. Agora eu consigo entender. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus está dizendo: passe a entender que foi um processo. Passe a entender que eu estava trabalhando, eu estava moldando, eu estava lapidando você. Eu estava forjando o teu caráter.
para que eu pudesse restaurar a sua vida completamente. Deus permitiu o processo na história de Jó, permitiu. Mas o processo o aproximou de Deus, o processo não o matou. Eu quero lhe dizer uma coisa, o processo que você está vivendo não é para a tua morte, mas é para te aproximar mais de Deus. É para que você possa ter experiências para contar. É para que você possa ajudar outras pessoas que enfrentarão os processos que você hoje está enfrentando, porque você não vai morrer no processo. Alguém perguntou: Senhor, é para a morte que eu estou vivendo? Senhor, é para realmente ser destruída e acabar por aqui minha história? Deus está dizendo: não. Eu glorificarei o meu nome na tua vida. Agora saiba reconhecer que eu sou Deus. E que você não é nada, nós não somos nada. E precisamos reconhecer isso. Quem somos nós, irmãos, para ficarmos colocando Deus na parede? Quem somos nós para ficarmos buscando explicação de tudo? Deus não vai explicar tudo. E Ele não tem obrigação, irmãos. O que nós precisamos fazer é confiar na sua infinita misericórdia. O que nós precisamos fazer é confiarmos na sua bondade. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó disse: eu me abomino, eu me arrependo. Eu me humilho. Quando Jó diz assim, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, estou pronto para te ouvir. Eu não sei de nada. Eu agora te conheço, porque os meus olhos te veem. Pois o processo me ensinou muita coisa. Quando Jó começa a confessar, quando Jó começa a abrir o coração, Deus começa a restaurar a história de Jó. A restauração na história de Jó só acontece após a confissão de Jó. Só acontece após a humilhação de Jó diante de Deus. Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer: se humilhe diante dele, pois ele vai restaurar a sua história completamente. O processo é para te ensinar, não é para te matar. Deus quer restaurar a sua história completamente. Não endureça o seu coração, não endureça a sua cerviz, mas se humilhe diante do Senhor, que Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua história, como Ele fez na história de Jó. Ele vai restaurar por completo a sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que os teus filhos vão confessar. Deus, eu creio que os teus filhos, meu Pai, vão começar a colocar o Senhor em primeiro lugar, meu Deus, sabendo o lugar deles de filho e o teu de pai. Foi isso que Jó fez. Jó colocou o Senhor, Pai, no teu lugar. Colocou o Senhor em primeiro lugar na vida dele e disse: eu quero aprender contigo. Eu não entendo o processo, mas não tenho que entender. O que eu tenho que fazer é confiar em ti. E ele, Pai, ao rasgar o seu coração, a estar se humilhando ali diante do nosso Deus, diante do Senhor, o Senhor restaurou a história dele de maneira completa. E assim o Senhor fará na história de pessoas que estão me ouvindo agora. O processo não é para matar, não é para destruir, mas o processo é para transformar, é para fazer dele, é para fazer dela uma pessoa melhor, Pai. Que eles entendam que é melhor confessar, Pai, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e que eles estão dispostos a fazer a tua vontade e ter a vida deles restaurada, do que eles ficarem lutando contra a sua vontade, Pai. Oh Deus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor trabalha a favor daqueles que confiam em ti. Jó resolveu confiar no Senhor, se entregar verdadeiramente nas tuas mãos, e o Senhor o restaurou. E assim o Senhor vai fazer na história de pessoas que estão me ouvindo agora. O Senhor vai restaurar completamente a história deles, Pai, como o Senhor fez na história de Jó. Eles vão confessar, eles vão abrir o coração, meu Pai, eles vão verdadeiramente se entregar a ti, mesmo com processos dolorosos. Eles vão confiar no Senhor e o Senhor vai restaurar completamente a história deles e dar para eles porção dobrada. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando,
aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus esteve com Jó. Mas para Jó ver o agir de Deus, para Jó ver a restauração de Deus na vida dele, ele precisou confessar que Deus, que Deus é todo poderoso e que Jó não era nada diante do Deus Altíssimo. Nós precisamos reconhecer que Deus é grande e, apesar dos processos que nós enfrentamos e não entendemos, o nosso Deus tem o controle de tudo. Creia que Deus, ele vai restaurar sua história por completo. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, que com certeza ele vai trazer para sua vida aquilo que você precisa, ele vai exaltar você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Esse processo não é para a morte, mas Deus vai te restaurar completamente. Deus te abençoe.